Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um Comentando o RPG, que é um quadro aqui no canal em que pinço livros que eu estou fazendo leituras, que eu estou me envolvendo e traço comentários sobre o conteúdo que me chamou a atenção. Eu estava fazendo uma série de vídeos comentando o suplemento companheiro do V5. Confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de continuar fazendo ele, porque eu estava com outras demandas, principalmente demandas de outros quadros do canal e também demandas da comunidade Belém Noturna, que precisou fazer alguns trabalhos de organização para poder chegar no ponto em que nós estamos. Ainda vou precisar fazer mais, mas foi por uma justa causa, dar um tempinho no Comentando RPG do companheiro do V5. Pretendo retomá-lo logo em breve, mas hoje eu quero começar um Comentando RPG especial. Uma série de vídeos falando sobre as mecânicas da quinta edição de Vampiro à Máscara. Ele foi basicamente uma sugestão do Paulo Ricardo Goraieb, em que, assistindo um dos vídeos que eu fiz aqui, deixou essa recomendação de trazer vídeos comentando as mecânicas do V5. E esses vídeos eu pretendo fazer curtos, pequenos, de tal forma que não fiquem muito grandes e nem muito chatos de serem acompanhados. Beleza? Pretendo, ao longo da série, explicar como funcionam várias mecânicas do livro através de exemplos que ajudam a compreender os efeitos desejados pelas mecânicas do V5. Vou passar pelas regras básicas, características principais dos personagens, crenças, caça e tipo de predador, fome, compulsões, características do sangue, estados da maldição, humanidade, disciplinas, sistemas avançados, dentre outros. Não sei quantos vídeos serão necessários, mas não estou preocupado com isso. Que sejam quantos forem necessários e quanto eu conseguir fazer. Vamos ver lá até onde eu chego, mas eu pretendo que eles sejam bem curtinhos, viu, gente? Não quero que eles sejam muito grandes. E para começar, vamos pelas regras básicas, beleza? Onde tem tempo, testes simples, disputas, conflitos, 3 turnos e fora, experiência e progresso e a regra de ouro. E para começar hoje, gente, vamos começar pelo tempo. O tempo passa no mundo das trevas tal como ele passa em nosso mundo normal, mesmo se mais dele pareça ocorrer à noite. Uma sessão de jogo pode durar 4 horas do tempo real e cobrir uma década do tempo de jogo em memória. Para o que vocês saibam logo de cara, não vou falar disso agora, mas memórias são cenas a serem exploradas na narrativa de jogo que ocorreram no passado do personagem ou da coterie de personagens. Ou, no caso, um tiroteio de 15 minutos que ocorre pouco antes do amanhecer. Ou seja, pode ser um negócio comprido ou pode ser um negócio curtinho. O jogo Vampiro usa 5 unidades básicas para descrever o tempo de jogo, que são turno, cena, sessão, história e crônica. Então vamos começar pelo turno. Basicamente, é a quantidade de tempo necessária para tomar uma ação razoavelmente simples, tal como atacar um policial, procurar uma mochila ou comprar uma bebida para alguém. Os turnos permanecem abstratos, eles duram enquanto a ação durar. Os turnos geralmente ficam mais curtos durante cenas de ação e mais longos em cenas sociais. E, galera, dependendo de for o caso, numa cena em que está rolando só roleplay, ou seja, interpretação de personagens, podem até nem haver turnos. Vai a critério do narrador dele avaliar se vale a pena ficar subdividido em turnos uma cena ou simplesmente deixar a cena correr. Então, mas variavelmente quando tem cenas em que envolvam disputas entre personagens ou entre os personagens e os NPCs, a divisão em turnos estabelece a vez de cada personagem agir durante o ocorrido. Por isso que tem esse período de tempo chamado em turno, em que define a ação de cada personagem naquele momento em que está ocorrendo as interações dos personagens. E como eu disse, mais comum
são as cenas de ação, mas podem ocorrer também nas cenas de disputas sociais, dependendo de como estiver desenrolando os turnos. A cena é geralmente uma série compacta de ações e interações que ocorrem em uma única localização ou entre um único conjunto de personagens. Uma coterie de vampiros fugindo de um esquadrão de ataque da Segunda Inquisição através dos telhados pode consistir em uma cena, como poderia uma série de conversas de telefone entre um vampiro e seus contatos em 4 cidades diferentes. Uma cena contém tantos turnos quanto o ritmo requer. Como eu falei lá antes, numa única cena em que está rolando conversa, pode nem haver turno. O narrador deixa os personagens ficarem interagindo sem haver administração de quem fala primeiro, quem fala em seguida e assim por diante. Deixa a interpretação dos personagens rolar solta. E o que faz a composição de um conjunto de turnos pode representar uma cena inteira, tipo uma cena de combate. A cena só encerra quando o combate acaba e os personagens vão para um outro local. Como descrito aí, a cena também pode configurar uma conversa entre personagens por telefone ou até entre personagens por mensagens de texto em um aplicativo de mensagens. Varia. Então, tem que ser aquele momento em que caracteriza um único conjunto de interpretações de personagens e que, quando terminar, encerrou a cena. Próxima. Sessão. É caracterizado como sessão de jogo, assim também chamada às vezes de capítulo, é aquele momento de início e fim de um jogo em que os jogadores e narrador se encontram para realizar o jogo. Esse é o período que ocorre as cenas, o turno e assim por diante. Tem como uma vantagem o de ser inequívoco. Fica sempre muito claro quando você parou de jogar nessa noite. Fica fácil de estabelecer o início e o fim de uma sessão quando você estabelece no início ou fim de uma noite. Claro que não precisa seguir isso ao pé da letra, mas fica bem mais fácil de estabelecer o início e o fim de uma sessão quando você está declarando o fim de uma noite em jogo, que é fácil para os personagens vampiros saberem quando encerrou as atividades em um determinado período em jogo. Mas a sessão em si, galera, não é necessariamente o período ocorrido dentro do jogo. É um momento de encontro em que foi possível os jogadores e narrador se encontrarem para jogar e desenrolar toda a aventura que eles estão jogando. Então é uma mescla entre o tempo real dos jogadores e o tempo ocorrido dentro do jogo. Ou seja, numa sessão pode haver várias cenas. Não há limite máximo nem mínimo. A galera pode jogar quantas forem possíveis de serem jogadas dentro de um tempo de sessão. Aí vocês me perguntam, Raga, quantas horas dura uma sessão? Varia. Varia inclusive de quem está jogando. Nas sessões da comunidade Belém Noturna, a gente fica em torno de 3 horas, às vezes 2 horas e meia. Tem quem jogue 3, 4, 5 horas seguidas. Depende da disponibilidade da galera que está participando e da vontade de jogar. Próxima. História. É um conto inteiro, completo com a introdução, ação crescente e clímax. Algumas histórias podem levar a várias sessões para se completarem, e aí a gente chama de campanha. Outras podem ser finalizadas em uma única sessão, que são as famosas one shot. Depende do nível de complexidade da trama em que se deseja explorar em jogo. Como eu falei, depende muito do que a galera quer curtir. Um único one shot, ou seja, uma aventura de uma única sessão, se bem que o one shot pode durar 2 ou até 3 sessões, mas geralmente é só uma sessão, galera. Então, depende muito do que os jogadores e o narrador querem explorar de uma história de Vampiro à Máscara. Então, fica aí essa variação de duração de uma história completa, que basicamente é o conto inteiro, completo com a introdução, ação crescente e o clímax, início, meio e fim. Beleza? E por fim, galera, a crônica, que é uma série de histórias conectadas pelos próprios personagens e sua narrativa em progresso. A maioria das crônicas mantém um tom em comum, seja ele horror gótico, letalidade de rua, tragédia operística ou ação cinematográfica.
Mas histórias ou capítulos individuais podem mudar os tons pelo bem da variedade ou enfatizar mudanças no cenário. Ou seja, basicamente, galera, é quando o narrador deseja fazer mudanças de estilo, de tom de jogo, um tom mais combativo, um tom mais de intrigas, um tom mais de crescimento de influência no cenário mortal. Depende muito do que o narrador e os jogadores topam explorar durante uma história de Vampiro à Máscara. Vocês se perguntam, os arcos que a gente desenvolve na comunidade Belém Noturna são crônica ou história? Eu chamaria de história. E a crônica é o próprio cenário da Belém Noturna, o que está lá disponível no blog. Então vocês podem tomar ela como um todo, uma crônica, e as histórias são os arcos que a gente joga com os jogadores. E por fim, as considerações finais, galera. No tempo, poderá haver ações que demandam mais do que um turno, como as ações prolongadas ou resistidas prolongadas, mas geralmente elas vêm especificadas ou como resultado da decisão do narrador. A palavra final é do narrador, mas eu recomendo que ela seja flexível ao ponto de explicar o porquê da decisão e escutar os contra-argumentos dos jogadores de tal forma que possa se chegar a uma decisão o mais razoável possível. É porque às vezes, viu, gente, como eu disse inicialmente, um turno pode não ser suficiente para realizar uma determinada ação. Então, tem que ver se está bem especificado através de alguma regrinha do V5 ou parte da decisão do narrador num acordo com o jogador ou um grupo de jogadores. Então, galera, esse aí foi o primeiro vídeo em que eu estou comentando as mecânicas do V5, pretendo fazê-los bem curtinhos e vou tentar manter uma frequência de uma semana, mas pretendo dar continuidade a ele caso não seja semanal. Então, espero que tenham curtido e até a próxima. Falou!